Olá, eu sou a Bruna Hamori, coordenadora da formação de Soft Skills aqui da Driven, e hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo, que eu sei que é um assunto que vocês adoram. E muitas pessoas acham que gestão do tempo é a mesma coisa que produtividade, e a gente vai ver que não. Produtividade é apenas um dos itens, um dos fatores que a gente precisa controlar para ter uma boa gestão do tempo. Mas na verdade, gestão do tempo mesmo é primeiro planejamento, tá? Então saber planejar, depois saber priorizar, saber lidar com a procrastinação, saber lidar com interrupções e distrações. Isso tudo é o que a gente chama de gestão do tempo. E lidar com as distrações e as interrupções, né? Saber lidar com essas duas coisas, isso junto é produtividade. Vamos falar um pouquinho a fundo sobre esses itens que a gente acabou de mencionar. Primeiro, o planejamento. O que é planejar? Na verdade, nada mais é do que você saber o que você tem que fazer, quanto tempo essas coisas que você precisa fazer duram e quanto tempo você tem disponível. Parece besta, né? Mas é o básico que ninguém faz. Sobre planejamento, eu vou dar uma dica muito valiosa que é a maior dúvida dos meus alunos e alunas, que é sobre como mensurar o tempo que as tarefas vão durar. Tem coisas que são mais fáceis, porque a gente já fez antes, né? Então, tarefas que já realizamos alguma vez na nossa vida, a gente consegue mensurar melhor. Por exemplo, como mensurar o tempo que eu demoro para ler um livro? É simples, eu vou ler uma página, vou ver quanto tempo eu demorei para ler essa página e vou multiplicar pelo número de páginas do livro. Fiz isso, então eu já tenho a tarefa mensurada? Não. Porque é aí que tem o pulo do gato. A gente precisa adicionar um fator procrastinação. Porque eu sei que enquanto você estiver lendo, você vai olhar o celular, ou você vai ler 20 vezes a mesma frase porque não estava prestando atenção. Então a gente adiciona um tempinho a mais, uma gordurinha, que a gente chama de fator procrastinação. Agora, para tarefas que você nunca fez, né? Você nunca realizou, você não tem ideia de quanto tempo vai durar, a gente vai usar uma técnica super renomada que se chama chute. Então você vai chutar quanto tempo você acha que essa tarefa vai durar, sendo sempre conservador ou conservadora, né? Ou seja, se você tá em dúvida se vai durar 1 hora ou 1 hora e meia, bota 1 hora e meia no seu planejamento. E aí você, depois que executar essa tarefa, você vai voltar nesse seu planejamento, vai falar: nossa, eu falei que ia durar 1 hora e meia, mas na verdade durou 1 hora e 45 minutos. E aí você registra isso em algum lugar para você conseguir levar isso como aprendizado para os seus futuros planejamentos. Agora vamos para o segundo fator da gestão do tempo, que é a priorização. Repete comigo: não existe priorização sem objetivos. Então, para você saber priorizar, saber o que é mais importante na sua lista de tarefas, você precisa saber quais são os seus objetivos. E aí o que eu sempre recomendo é que você pense daqui a 6 meses o que você gostaria de ter realizado no âmbito pessoal, profissional e social. Então pensa, na minha vida pessoal, o que eu quero daqui a 6 meses ter realizado? Na minha vida profissional e na social. E aí você pode colocar vários itens, você vai escolher um item de cada setor da sua vida. Ok? Então vamos supor que em profissional você tenha 5 objetivos para daqui a 6 meses. Você vai escolher um e você vai focar nele. E essa vai ser a sua prioridade. Quer dizer que você não pode fazer as outras coisas? Não. Só quer dizer que se um dia você não tiver o tempo disponível para fazer tudo que você quer, você vai precisar priorizar. E esses objetivos grandes, eles são ótimos nortes, né, para te ajudar a priorizar as coisas numa lista de tarefas gigantesca e a gente às vezes se perde sobre o que a gente realmente deveria estar fazendo e coisas que nem são tão importantes assim e poderiam esperar mais. Agora, o terceiro fator para ter uma boa gestão do tempo é você saber lidar com a procrastinação, que é a dica mais importante: ter tarefas atômicas. E o que são tarefas atômicas, né? Na verdade, é a menor tarefa que você pode descrever de determinado objetivo. Então, por exemplo, eu preciso trocar de óculos. Trocar de óculos não é uma tarefa atômica, porque eu posso quebrar essa tarefa em várias outras partes, né? Por exemplo, trocar óculos vai virar, né, em tarefas atômicas, vai virar ligar para 3 óticas para fazer precificação, marcar oftalmologista, ir no oftalmologista, levar a minha receita para a ótica e depois buscar o meu óculos, né? Então, pensei aqui por alto, tá? Olha quantas tarefas a gente conseguiu fazer de uma tarefa simples que as pessoas geralmente colocam para elas mesmas, que é
trocar de óculos. E por que ter tarefas atômicas é a parte mais importante de evitar a procrastinação? O nosso cérebro, ele surta, né, dá um bug, tela azul, quando ele se depara com uma tarefa que parece ser muito longa ou muito complexa, ou que ele não consegue enxergar um fim claro. E aí, por ser uma situação super desconfortável para o nosso cérebro, como qualquer ser humano, a gente quer evitar coisas ruins, e aí o nosso cérebro resiste mais a essa tarefa. Agora, quando a gente tem tarefas atômicas, né, então tarefas muito pequenas, bem traçadas, com um fim muito claro e curto, né, o nosso cérebro entende exatamente qual é o próximo passo. E ele não buga com coisas mais abstratas, com tarefas abstratas e longas. E isso encoraja mais a gente a, de fato, agir, de fato, realizar a tarefa e não procrastinar. Agora, entendendo melhor sobre interrupções e distrações. Interrupções é tudo que atrapalha a gente no trabalho, mas causado por algo externo, tá? Então é sua mãe, seu pai vindo chamar, o cachorro querendo comida, tá? Então, coisas externas. E distrações são todas as distrações internas. Então é a gente querendo olhar o celular, procrastinando com qualquer outra coisa, né? Não necessariamente celular. Como a gente vai lidar com esses dois casos? Para as interrupções, a gente precisa conversar com as pessoas que interrompem a gente, né? Muitas vezes elas não entendem a sua rotina, elas não entendem que a atividade que você está realizando demanda, né, um pouco mais de concentração, demanda que você não seja interrompido ou interrompida, tá? Então a primeira coisa é falar com as pessoas que interrompem você. E existem outros mecanismos também. A gente já teve alunos e alunas que colocavam meio que uma tabela Excel, né, de horários na porta dizendo: esse horário você pode me interromper, esse horário você não pode me interromper porque eu estou trabalhando no projeto da Driven ou algo do tipo. Outra coisa que funciona também é colocar, que você bota na maçaneta do quarto de hotel, não perturbe ou algo do tipo. Usar isso para o seu quarto, né? Então, colocar um sinalzinho vermelho dizendo não perturbe em alguns momentos, né? E aí, quando puder ser interrompido ou interrompida sem grandes problemas, colocar um sinal verde falando pode entrar, coisas do tipo. Parece bobo, mas funciona. Óbvio que as pessoas demoram um pouco para se acostumar, né? Quando você realmente traça esses limites, mas eventualmente funciona na maioria dos casos. Já as distrações ou interrupções internas, né, tem gente que chama, a gente pode tentar algumas coisas, ok? Depende do seu caso e o quão grave ele é. Mas, por exemplo, eu consigo trabalhar só escondendo o meu celular atrás do computador. Para mim isso já é o suficiente, não ver o meu celular, isso já é o suficiente para eu não me sentir tentada a usar o meu celular. Mas tem gente que isso não é o suficiente, então coloca o celular em outro cômodo da casa. Então acho que você tem que testar e ver o que vai funcionar para você. Outra coisa importante também é você ter o seu ambiente de trabalho bem clean, com poucas coisas. Porque quando tem muita informação, você pode se sentir distraído ou distraída, com alguma dificuldade de focar. Pode ser por causa disso. Pode ser por causa do ambiente ali, visualmente é muito poluído, tá? Isso atrapalha um pouco o cérebro também. Essas foram as dicas básicas para você ter uma boa gestão do tempo e saber de fato o que é ter uma boa gestão do tempo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique ligado ou ligada nos próximos conteúdos que a gente vai soltar aqui pra vocês, ok? Beijos!